Olá, gente. Vamos começar mais uma aula de equilíbrio iônico, estudando a hidrólise dos sais, mas mais particularmente vamos começar a fazer os cálculos de pH de uma solução quando você adiciona um sal em água, formando uma solução. Essa solução será ácida ou básica ou neutra. Então, qual será o pH dessa solução? Para a gente poder fazer esses cálculos, a gente deve começar inicialmente fazendo a hidrólise, por exemplo, de um ânion, o ânion acetato. O ânion acetato, no contato com a água, ele rouba o hidrogênio da água e vai formar uma molécula HC e libera o grupo OH-. Então, o acetato é uma base, que quando coloca em água, o resultado final é o aparecimento de um grupo OH-, que caracteriza as bases, certo? E quanto equivale, então, a constante desse ânion acetato, a constante de basicidade do ânion acetato? Você pode chamar de constante da base acetato ou pode chamar constante de hidrólise do acetato, porque esse fenômeno ocorre quando a reação se quebra, ou seja, na hidrólise, quando rompe a molécula de água, aí é que vai aparecer o grupo OH. Bem, essa é uma reação como outra qualquer. Você vai determinar uma constante. Essa constante você pode chamar constante da base ou constante de hidrólise. É a mesma coisa, porque na realidade a reação ocorre com a água. Então vai ficar assim. Vai ficar a concentração de moléculas inteiras HAC vezes a concentração dos íons OH- sobre a concentração dos íons acetato, AC-. Beleza? Esse é o formato de uma constante. Agora, para a gente facilitar um pouquinho nossos cálculos, a gente vai verificar o seguinte. Se a gente multiplicar por H+ em cima e embaixo, ficaria assim. Concentração de moléculas de ácido acético vezes a concentração de íons OH- vezes a concentração de íons H+, e embaixo você vai colocar assim. Acetato vezes a concentração de íons H+. Agora você vai começar a perceber algum detalhe. Por exemplo, o que é o H+ vezes o H-, que está no numerador? Isso aí é o Kw. Ah, beleza. E o que significa aquele HAC, o que sobrou, né? Sobre acetato sobre H+. Você está observando que isso aí é o inverso da constante de acidez do ácido acético? Então é o seguinte, na hora que você quer saber qual é a constante da base, é só você fazer o seguinte, é igual a Kw sobre a constante de acidez do ácido conjugado. Porque tem assim, acetato é a base, HAC é o ácido conjugado. Então ficaria assim, Kb é igual a Kw sobre Ka. Ou, se você quiser simplificar, você coloca assim, o Ka vezes o Kb é igual ao Kw. O Ka é a constante do ácido conjugado. E o Kb é a constante da base conjugada. Então, Kw vezes Kb é igual a Kw. Isso vai ajudar muito a resolução dos exercícios. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar o íon amônio NH4+. Veja bem que ele já é um cátion, né? NH4+. Coloque em água. O que vai acontecer? Ele vai capturar o grupo OH da água e vai liberar o H+. Bom, então quer dizer que o íon amônio, no final das contas, ele vai se comportar como um ácido, porque no final vai liberar H+. Isso, o íon amônio tem caráter ácido quando é colocado em água. Beleza. Faz o equilíbrio. NH4 mais HOH vai dar NH4OH mais H+. Se você quiser, no lugar do NH4OH, quiser escrever NH3 mais água, pode colocar. E aí, nesse caso, você teria uma reação mais simplificada, porque você pode cortar a água antes e depois da seta, e ficaria assim, amônio NH4+. Vai dar NH3, que é a base conjugada, mais H+. Essa é a maneira simplificada de escrever a reação acima, tá certo? Bom, se você quiser ser mais complexo, você pode colocar assim, amônio NH4+, mais água, o amônio cede um hidrogênio para a água, e aí vai dar NH3 mais H3O+. Tudo bem, H3O+ é o H+. De qualquer maneira, tem várias formas de você expressar essa reação. Beleza? E qual seria a constante do íon amônio, do ácido amônio? Qual é a constante de hidrólise do íon amônio? Produto sobre reagente, né? Então ficaria assim, concentração de NH3 vezes a concentração de H+, sobre a concentração do íon amônio, NH4+. Tudo bem? Examinando aquela reação mais simplificada. Se você multiplicar pelo grupo OH em cima e embaixo, vai ficar assim. NH3 vezes H+, vezes OH-, sobre NH4 vezes OH-. Só que você deve notar que
o H mais vezes o H menos é o KW. E aquela expressão NH3 sobre NH4 mais vezes o H menos, isso aí é o inverso da constante da base do hidróxido de amônio. Você pode dizer que o Ka do amônio é igual ao KW sobre o Kb. Ou, de novo, se você passar o Kb para o outro lado, vai ficar assim, K vezes Kb igual a KW. Beleza? Bom, agora eu já sei como é que se calcula a constante de acidez de um íon ou a constante de basicidade de um íon qualquer. É assim, é o Ka vezes o Kb. Ka é a constante do ácido conjugado vezes o Kb, que é a constante da base conjugada, que vai ser igual ao KW, que é o produto iônico da água. Vamos fazer então o primeiro exemplo, o exemplo 1. O exemplo 1 tem o seguinte enunciado: qual o pH de uma solução 0,1 molar, 0,1 mol por litro, certo? De acetato de sódio. Dado a constante de ionização do ácido HAC, que é do ácido acético, é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5. Vamos resolver? Bem, você está estudando um sal, certo? Hidrólise de sal. A primeira coisa que tem que fazer é a dissociação do sal. NaAC. Acetato de sódio vai se dissociar em Na+, e Ac-. Fez a dissociação. Agora você vai colocar as quantidades. Quanto é que eu tinha do acetato de sódio? Eu tinha 0,1 mol por litro. Então, quanto é que vai dar de sódio? 0,1 mol por litro. E de acetato, 0,1 mol por litro também. Eu acho que você ainda está lembrado que eu falei que o sódio ele é um íon neutro, ele não sofre hidrólise. Então só me interessa o ânion acetato. AC-, tá certo? Então vamos lá. Coloca AC- com a água. O que vai acontecer? O AC- vai capturar um H. E vai ficar HAC, moléculas inteiras de HC e mais OH-. O OH- foi liberado da água. Dividindo agora o equilíbrio em 3 momentos. O que tinha no início, o que reagiu e o que sobrou no final no equilíbrio. Então você vai colocar assim, quanto que eu tenho de acetato? 0,1 mol por litro. Quanto é que eu tenho de moléculas HC e de íons OH- no início? Bom, não sei, não tem nada, é 0 e 0. Bom, e quanto reagiu? Quanto ionizou? O quanto reagiu com a água? X. Então vai dar X de HC e X do grupo OH-. No final, quando terminar a reação, quando chegar no equilíbrio, você vai ter quanto de íons acetato? 0,1 menos X. Quanto de moléculas inteiras HC, X, e quanto de íons OH-, X também. Aplica a constante de equilíbrio, que eu vou chamar de Kb, porque logicamente que é uma base. O acetato vai virar OH-, então é o seguinte, Kb vai ser igual a concentração do HC vezes a concentração do OH- sobre a concentração de acetato. Tá lembrado que o Kb é a mesma coisa que o Kw sobre Ka? Tá bom. Então, se você souber qual é a constante do ácido conjugado, automaticamente você consegue descobrir quanto vale o Kb. Então vai ficar assim, Kw, 10 a menos 14, sobre o Ka, 2 vezes 10 a menos 5. Isso vai ser igual a concentração do ácido acético, X, vezes a concentração do hidróxido, X, sobre a concentração de íons acetato, Ac-. Bom, vamos substituir então, vai ficar assim, Kw igual a 10 menos 14 sobre 2 vezes 10 a menos 5, que é o Ka. Isso vai ser igual a concentração de ácido acético, que é X, vezes a concentração de OH-, que é X, sobre a concentração de acetato, que vai ser 0,1 menos X. Você colocou 0,1, mas uma parte produziu a reação. Então sobrou quanto sem reagir? 0,1 menos X. Beleza. 10 a menos 14 sobre 2 vezes 10 a menos 5 é igual a 0,5 vezes 10 elevado a menos 9. Mas o 0,1 vai passar para lá multiplicando. Então, o 0,1 é a mesma coisa que 10 a menos 1. Então, x ao quadrado vai ser igual a 0,5 vezes 10 elevado a menos 10. Muito bem, se quer saber o valor de x, extrai a raiz quadrada. Raiz quadrada de 0,5 vezes 10 a menos 10, isso vai ser igual a 7 vezes 10 a menos 6. Pronto, acabei descobrindo quanto vale o x. O x tem vários significados.
X vai ser a concentração do íon hidróxido, OH-, X vai ser a concentração de moléculas inteiras, HC. Beleza. Então, o POH vai ser igual a quê? Menos log da concentração dos íons OH-, POH, certo? Então, vai ficar menos, abre parênteses, log de 7 vezes 10 elevado a menos 6. Bom, menos log de 7 vezes 10 a menos 6 é igual a 5,16. Então, o pH vai ser igual a 8,84. Está lembrado que a soma do pH com POH é igual a 14, né? Então, 5,16 mais 8,84 é igual a 14. Vamos agora fazer um segundo exemplo, exemplo 2. O exemplo 2 tem o seguinte texto. Qual o pH de uma solução 0,2 molar de cloreto de amônio? E dado a constante de basicidade, constante da amônia, K do NH3, e constante de ionização da amônia, igual a 2 vezes 10 a menos 5. Resolvendo. Primeira coisa se refere a um sal. Primeira coisa que tem que fazer é a dissociação. Vai separar em amônio e cloreto. Quer dizer, cloreto de amônio se dissocia em NH4+, Cl-. Qual era a concentração inicial que eu tinha? Era 0,2 molar de cloreto de amônio. Vai dar quanto de amônio? 0,2 e de cloreto 0,2. É bom que você lembre que o cloreto é um ânion neutro, quer dizer que ele não vai produzir hidrólise. Então esquece, só interessa o amônio. A reação de hidrólise do amônio é a seguinte: NH4+, vai perder um hidrogênio, vai se transformar em NH3 mais H+. Bom, é lógico que deve ter a presença da água, tá certo? Mas o importante é o seguinte, é que o íon NH4+, vai dar um ácido representado pelo H+. Então agora você vai dividir em 3 momentos, o que tinha no início, o que reagiu e o que sobrou no equilíbrio. Qual é a concentração dos íons amônio? É 0,2 mol por litro. E de amônia é 0 e de H+ é 0 também. Quanto reagiu? X. Se reagiu X, você vai ter X de NH3 e X de H+. No final, você vai encontrar o seguinte: quanto sobrou de amônio? Sobrou 0,2 menos X, o que tinha menos do que reagiu com a água. Quanto que sobrou de amônia? X e de H+, X. Qual é a constante de acidez dessa substância? Também chamada de constante de hidrólise do íon amônio. A constante de hidrólise ou a constante de acidez do íon, você vai calcular assim, é o Kw sobre o Kb. O Kb é a constante da base conjugada, certo? E foi dado logo no início do problema, a constante da amônia. A constante de acidez, Ka, vai ser igual a 10 a menos 14, é o Kw, sobre o Kb. 10 a menos 14 sobre 2 vezes 10 a menos 5, que é igual a 0,5 vezes 10 a menos 9, ou 5 vezes 10 a menos 10. Tudo bem? Aplicando na forma da constante de equilíbrio. 5 vezes 10 a menos 10 é igual a x vezes x sobre 0,2 menos x. Vamos eliminar já esse x do 0,2 menos x, porque eu estou vendo aqui pela constante que a constante é muito baixa, é da ordem de 10 a menos 10. Então, 0,2 menos x, esse x vai ser desprezível. Agora, passando 0,2 para a esquerda, para o outro lado, multiplicando por 5, vai ficar 0,2 vezes 5 vai dar 1. Então, vai dar 1 vezes 10 a menos 10. Bom, então x ao quadrado vai ser igual a 10 a menos 10, então x vai ser igual a 10 elevado a menos 5. Portanto, o pH vai ser igual a 5. O que é o x? X é a concentração dos íons H+. Logo, o pH é igual a 5. Essa é uma solução ácida, certo? O pH abaixo de 7 é ácido. E você não colocou um ácido, você colocou o íon amônio. Bom, a partir de hoje você tem que pensar assim: amônio se comporta como ácido. Você quer aumentar a acidez? Se você tiver um sal de amônio, aquele sal vai dar um caráter ácido da solução. Vamos para frente e vamos examinar agora uma hidrólise de um ânion bivalente. Bom, se é um ânion bivalente, você deverá saber o seguinte: vai haver duas reações.
Primeiro, o ânion A2-, por exemplo, vai capturar um hidrogênio da água e vai formar HA e vai liberar um OH-. Mas ainda, a espécie química HA ainda tem uma carga negativa. Bem, então o que acontece? Que esse HA- ainda é capaz de roubar um hidrogênio da água. Aí vai formar H2A e vai liberar de novo o OH-. Então são duas reações. Você vai ter uma constante para a primeira reação e uma constante para a segunda reação. Então, da mesma maneira que você tem um ácido fraco diprótico, ele vai liberar um próton de cada vez. Na base, ela vai capturar um H+ de cada vez. Vamos agora fazer o exemplo 3. O exemplo 3 tem o seguinte texto. Qual o pH de uma solução de Na2S, sulfeto de sódio? 0,2 molar. Bem, o sulfeto de sódio tem a fórmula Na2S. Ela é uma substância usada na eliminação de pelos de animais. Bem, isso é apenas uma curiosidade, mas vamos lá. Então, o que você tem que saber? Você vai fazer a hidrólise do ânion sulfeto, mas antes de mais nada é o seguinte. É bom que você saiba que o H2S, a constante K1, desse ácido é 1 vezes 10⁻⁷. E a segunda ionização agora é do íon HS-, e vai ter uma constante de acidez, é um K2, que é igual a 1 vezes 10⁻⁴. Veja bem que a primeira constante é 10⁻⁷ e a segunda constante 10⁻⁴. Esses são dados do problema, então vamos começar a fazer a resolução? Vamos lá. O primeiro passo é fazer a dissociação do sal, Na2S. Vai dar 2Na+, mais S2-. Veja bem que a dissociação é total, então os dois sódios vão se separar do íon sulfeto. Bom, mas você já sabe que o sódio é um cátion neutro, não vai haver hidrólise com sódio, então é só com sulfeto. Bom, mas qual é a quantidade que eu tenho de sulfeto de sódio? Bem, é 0,2 molar, então eu tenho 0,2 mol por litro. Quando dissociar, vai dar 2 vezes 0,2 para o sódio, e vai dar 0,2 para o sulfeto, quer dizer que a concentração de sulfeto na solução é 0,2 molar. Esse sulfeto vai sofrer hidrólise, mas veja bem que ele vai sofrer hidrólise em etapas. A primeira etapa é a seguinte: sulfeto S2- mais água vai roubar um hidrogênio, vai formar HS mais OH-. Tudo bem? Ocorreu a primeira hidrólise. Vamos colocar aqui algumas quantidades. Então é assim: no início você tinha quanto de sulfeto? 0,2. De HS menos de OH-, 0 e 0. Aí reagiu quanto? X, quer dizer, quanto hidrolisou? X mols. Aí vai dar X de HS menos e X de OH-. Sobrou quanto no equilíbrio? 0,2 menos X. Quanto você vai ter de HS? Tinha 0. Surgiu X, vai ter X de OH- também. Qual que é a fórmula da constante para esta base sulfeto, S2-? Bem, essa base você vai calcular assim. A constante vai ser igual a concentração de HS- vezes a concentração de OH- sobre a concentração de S2-. Só lembrar você que essa constante, esse que eu vou chamar de KB1, é igual ao KW sobre o KA. Só que veja bem que a constante, esse KA que você vai usar, vai ser o KA2, que vai ser igual a 1 vezes 10⁻⁴. Na primeira hidrólise do sulfeto, vai haver a formação do ânion HS-, que é o ácido conjugado da base S2-. Aí, então, você vai usar a constante desse ácido HS-. O KB1 é igual ao KW sobre o KA2, ou seja, é 10⁻⁴ em cima, que é o KW, sobre o KA2, que também é igual a 10⁻⁴. Então vai ficar 10⁻⁴ sobre 10⁻⁴, que é igual a 1. Então quer dizer que a constante de basicidade do ânion S2- é igual a 1. E a expressão do KB1 vai ser igual a concentração de HS- vezes a concentração de OH- sobre a concentração de S2-. Muito bem, substituindo. Quanto que vale o KB1? É igual a 1. Isso vai ser igual a X, né, a concentração de HS- é X, vezes OH- X, sobre 0,2 menos X. Veja bem que agora não dá para você desprezar esse X, porque a constante é muito alta, a constante é igual a 1. Aí você vai resolver essa equação. Então vai ficar assim, passando 0,2 menos X,
para o lado esquerdo vai ficar 1 vezes 0,2 menos x, que é igual a x ao quadrado. Então, muito bem, vamos resolver essa equação do segundo grau, que é essa aqui, x ao quadrado mais x menos 0,2 é igual a zero. Então vai ficar assim, x vai ser igual a menos b, que é igual a menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 1 ao quadrado, menos 4ac, né? 4 vezes 1 vezes menos 0,2, sobre 2a. 2a é 2 vezes 1. Isso aí vai ser igual a menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 1 mais 0,8 sobre 2. Muito bem, você vai ter duas respostas, só que uma das respostas vai dar negativa e a resposta negativa não tem significado físico. Então, o outro x vai ser igual a menos 1 mais 1,34 sobre 2. Então, vai dar 0,34 sobre 2, que vai ser igual a 0,17 mol por litro. Esta é a concentração dos íons OH- na primeira hidrólise. E é também igual à concentração dos íons HS- na primeira hidrólise. O fenômeno não terminou, porque aconteceu a primeira hidrólise, agora vamos fazer a segunda hidrólise. A segunda hidrólise é, então, a seguinte: HS- mais água vai dar H2S mais OH-. Muito bem, quer dizer que o HS- captura um H da água. Vai formar H2S e OH-. Vamos colocar as quantidades aí em 3 momentos. Início, reagiu, sobrou no equilíbrio. Quanto nós temos no início? 0,17. 0,17 mol por litro de HS-. De H2S e de OH-, mas de OH- já tem 0,17, mas de H2S não tem nada. Muito bem, na segunda etapa, reagiu quanto? Reagiu Y. Então vai dar Y de H2S e Y de OH-. Quanto sobrou no equilíbrio do HS-? Sobrou 0,17 menos Y. E de H2S? Bom, de H2S você vai ter Y e de OH- você vai ter 0,17 mais Y. Coloca na expressão da constante de equilíbrio agora o Kb2 vai ser igual a quanto? 10 a menos 14 sobre 10 a menos 7, porque vai ser o Kw sobre o Ka1, certo? 10 a menos 14 sobre 10 a menos 7 é igual a 10 a menos 7, então é uma constante baixa. Substituindo aí na fórmula do Kb2, que é a concentração de H2S vezes a concentração de OH- sobre a concentração de HS-. Então, o Kb2 vai ser igual a 10 a menos 7. Qual é a concentração de H2S? É Y. Qual que é a concentração dos íons OH-? 0,17 mais Y. Qual é a concentração dos íons HS-? 0,17 menos Y. Tiro o Y porque eu sei que o valor é muito baixo. E vai ficar 0,17 em cima e 0,17 embaixo. Então vai dar para cortar também. Então, no final, quer dizer que Y vai ser igual a 10 a menos 7. Resposta: Y é igual a 10 elevado a menos 7 mol por litro. Quais são as quantidades que eu tenho no equilíbrio final? As quantidades são as seguintes. T sulfeto, a concentração de sulfeto vai ser igual a 0,2 menos x, ou seja, 0,2 menos 0,17, que vai ser igual a 0,03 mol por litro. Concentração de H2S é igual a Y, e Y é igual a 10 elevado a menos 7 mol por litro. Concentração dos íons OH- do hidróxido é 0,17 mais Y, 0,17 mais 10 a menos 7, que é o Y, né? É igual a 0,17 mesmo. E de HS? De HS menos, a concentração é 0,17 menos Y, que é igual a 0,17 menos 10 a menos 7. Logo, vai ser igual a 0,17 mesmo, porque 10 a menos 7 é um número muito pequeno em relação a 0,17. Bom, mas então eu posso calcular o pOH, porque eu tenho a concentração dos íons OH-, que é igual a 0,17, então vai ficar assim, pOH menos log de OH-, ou seja, menos log de 0,17. E o menos log de 0,17 é igual a 0,77. Esse é o pOH. E quanto vai ser o pH? Bom, a soma tem que ser igual a 14, então o pH vai ser igual a 13,23. Observe bem que quando você coloca sulfeto em água, sulfeto de sódio, o pH vai a quase 14. Portanto, o ânion sulfeto é uma substância muito básica, ou seja, eleva muito o pH quando é colocado em água. Tá bom? É bom fazer um pouquinho de exercício. Bom trabalho!